o retorno de personagens antigos, a importância do Will Byers e um novo vilão do mundo invertido. A última temporada de Stranger Things promete ser épica e nesse vídeo aqui a gente vai trazer tudo o que saiu de oficial e tudo o que nós sabemos até o momento sobre Stranger Things 5 e o final da série. Salto temporal. Caso você não se lembre, o plano do Vecna na quarta temporada de Stranger Things era basicamente quebrar as barreiras entre o mundo real e o mundo invertido. E para fazer isso, ele entrava na mente das suas vítimas que tinham algum tipo ali de trauma bem profundo e matava eles telepaticamente abrindo portais no mundo real, com o objetivo final de abrir o quarto e último portal em Hawkins, que abriria um portal maior ainda, né, para que o mundo invertido pudesse acessar o mundo real. E essa quarta vítima era justamente a Max, que ainda estava superando a morte do seu irmão, né, a perda do seu irmão Billy, lá na terceira temporada da série. E como a gente viu no final da série, a última temporada terminou com o Vecna matando a Max por alguns segundos, o que já foi o suficiente para que o quarto e o último portal fosse aberto. Tudo terminou com a Max inconsciente no hospital, após sofrer de uma morte cerebral, e os personagens se reencontrando e vendo como Hawkins ficou devastada pelo mundo invertido. E logo quando saiu esse último episódio da última temporada, os criadores, roteiristas e diretores da série, os irmãos Duffer, disseram que a quinta temporada continuaria exatamente do mesmo ponto em que terminou a última temporada, ou seja, sem saltos temporais, sendo uma sequência direta, ligada ali no 220. Porém, foi confirmado que os 8 últimos episódios dessa quinta temporada vão ter em média 1 hora de duração. Vão ser praticamente 8 filmes, sendo que os 2 últimos episódios juntos vão somar quase 5 horas de duração. Por esse motivo, o roteiro começou a ser escrito em novembro de 2022 e as gravações demorariam 1 ano para serem finalizadas. Mas o que aconteceu e que ninguém contava é que teria a greve dos roteiristas e dos atores que fizeram com que a série fosse paralisada, e as gravações que deveriam começar em julho de 2023 fossem adiadas para janeiro de 2024, com o lançamento previsto para 2025. E se você for considerar que a quarta temporada começou a ser gravada lá em 2020, entre 2025 vão ser praticamente 4 a 5 anos desde o lançamento da última temporada, o que geraria um grande problema, já que os atores, assim como outras pessoas, como qualquer pessoa, também envelhecem. E mesmo que eles sejam adultos e sejam ali na casa dos 20 anos de idade, os personagens que eles interpretam ainda são crianças, né? São adolescentes nas faixas ali dos seus 15 anos de idade. E a cada temporada que passa, fica cada vez mais difícil convencer o público que fica aparecendo ali mais um episódio do Chaves ou do Chapolin, né? Então, por conta disso, nessa quinta temporada de Stranger Things, a gente não vai ver só um, mas tem 2 saltos temporais acontecendo, um logo no início da temporada, lá pro primeiro episódio, e um outro provavelmente no final da série. Esse primeiro pode ser para mostrar como Hawkins vai se adaptar a tudo aquilo que tá acontecendo na cidade, com o exército americano implantando diversas bases militares na cidade e tentando estudar o mundo invertido. Isso também vai servir para que os personagens fiquem mais velhos e mais maduros, o que vai permitir que a história seja mais sombria e mais perigosa, com novos desafios, e também para que eles tenham novos visuais, né? Como é o caso da Eleven, do Hopper e do Dustin, e até da Holly, que vão ter visuais completamente diferentes nessa nova temporada. E se isso tiver certo, com o segundo salto temporal, a gente vai terminar a série no início dos anos 90. Então sim, meu jovem, a série começou no início dos anos 80 e vai terminar no final dos anos 80. Muito provavelmente com os nossos protagonistas, pelo menos aqueles que sobreviverem, né, claro, se formando, que cá entre nós é a melhor forma de encerrar a série, né? Inclusive, a melhor forma de você ajudar esse canal é se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Aperta esse botão vermelho aí embaixo que, além de ser de graça, você vai estar ajudando e muito esse canal pequeno a crescer e a ganhar espaço nesse YouTube dominado por grandes canais. Então se inscreve para não ir parar no mundo invertido e já comenta aí embaixo qual o seu hype para a quinta temporada de Stranger Things e qual é a melhor temporada da série na sua opinião. O que você espera dessa última temporada e o que você mais quer ver no final da série? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo, ok? Holly. Bom, um outro motivo de ter um salto temporal é para explicar o crescimento de alguns personagens, como é o caso da Holly. Bom, deixa eu te explicar. A Holly Wheeler é a irmã mais nova da Nancy e do Mike. Ela já apareceu várias vezes em várias cenas nas primeiras temporadas, mas ela nunca teve muito destaque e sempre aparecia como uma personagem secundária. Já que a Holly vai ser uma das principais vítimas do Vecna nessa última temporada, porque além de ser sequestrada pelo Vecna usando uma aparência humanizada do Henry Creel, com uma aparência muito semelhante à de antes dele
ficar totalmente desfigurado com a entrada no mundo invertido, ele vai usar isso para atrair ela e provavelmente levar ela para o mundo invertido. Ainda não dá para saber exatamente qual é o plano dele com a Holly, mas isso foi o suficiente para reviver, né, aquela antiga teoria maluca ali dos fãs que diz que a mãe da Holly, a Karen Wheeler, pode ser revelada como a irmã perdida do Vecna. Sim, aquela irmã que foi dito que foi morta junto com toda a família do Henry Creel quando ele ainda estava descobrindo seus poderes, pode sim estar viva e pode ter uma ligação sanguínea, né? Talvez a sobrinha do Vecna pode ser importante para algum plano dele. Eu pretendo trazer aqui no canal futuramente um vídeo explicando especificamente essa teoria, mas isso também lembra a gente das visões da Nancy lá na 4ª temporada, onde ela diz ter visto uma criatura enorme e que a sua família estava morta. Talvez seja possível que a gente veja algumas coisas dessa visão se concretizando no futuro e eles tenham que evitar que essas visões da Nancy se tornem reais. Inclusive a morte da Holly, que vai ser sequestrada pelo Vecna, e se caso isso acontecesse, seria bem impactante para a série. WSQK. Já foi confirmado por várias imagens oficiais da Netflix e dos bastidores que um cenário que vai ser muito recorrente nessa nova temporada vai ser o da WSQK. A WSQK, caso você não saiba, é uma estação de rádio que vai ser muito importante para a narrativa dessa 5ª e última temporada, por 2 motivos. O primeiro deles é que lá vai ter um bunker subterrâneo, um esconderijo que vai ser usado para manter a Eleven escondida dos militares. Caso você não se lembre, com a ajuda do exército e do Dr. Owens, aquele cientista do laboratório de Hawkins, a Eleven conseguiu voltar com seus poderes porque eles sabiam que a única pessoa que poderia deter o Vecna era a própria Eleven. Porém, eles tinham segundas intenções e planejavam fazer uma série de experimentos com ela e ela acabou fugindo e atualmente está sendo procurada, como foi revelado, né, naquele cartaz de resgate que a própria Netflix postou nas redes sociais. Agora, o segundo motivo é que essa antiga estação de rádio vai ser reativada pela Robin, que vai ser uma das apresentadoras ali da rádio, uma das anfitriões da rádio, junto com o Steve. Eles vão atualizar a população de Hawkins sobre tudo que tá rolando ali na cidade. Assim como o shopping na 3ª temporada, a casa do Mike, tanto na 1ª quanto na 2ª, e a escola, em vários momentos de várias temporadas, eram lugares que os personagens sempre se juntavam com frequência para entender o que estava acontecendo e bolar um plano. Ao que tudo indica, a WSQK vai ser um lugar assim como todos esses. Um lugar onde o Lucas, o Dustin, a 11, Mike e o Will vão se juntar para descobrir como deter o Vecna. Então vocês esperem que a Netflix vai divulgar muita coisa sobre essa rádio, a gente ainda vai ter muita caneca, roupa, e vão ter várias cenas que vão se passar na WSQK. Will Byers. Se tem um personagem que ficou escanteado nessas últimas temporadas, esse personagem foi sem dúvidas o Will. O que dizer então dessa última temporada, né? Onde ele junto com o Jonathan, o irmão dele, foram praticamente figurantes. Mas isso tá prestes a mudar, já que os próprios irmãos Duffer já disseram que essa 5ª temporada vai ter um foco muito maior no Will e na sua conexão com o mundo invertido, e que o foco da temporada vai ser ele. A série começou com o desaparecimento do Will Byers lá atrás, em 6 de novembro de 1983, então nada mais justo que a última temporada focar nele outra vez. Segundo alguns rumores, o Vecna vai ter algum tipo de controle sobre o Will, e a 2ª temporada mostrou pra gente que todo aquele tempo em que ele passou lá no mundo invertido mexeu com ele, deixou ele diferente. E com diferente eu quero dizer que pode ter deixado ele com sequelas do mundo invertido, tanto que a última cena dele nessa 4ª temporada foi justamente ele sentir um arrepio no pescoço, o que pode indicar que ele ainda tem algum pedaço do mundo invertido dentro dele, alguma conexão que o Vecna pode usar ao seu favor para espiar os meninos ou trazer, né, o Will para o lado negro da força, se é que vocês me entendem. E isso pode ser algo que tem que ser tirado do Will para que eles possam destruir de vez o mundo invertido e romper para sempre qualquer conexão que ele tenha com o mundo real. Outra coisa que também foi confirmada é que logo nos primeiros minutos do primeiro episódio da 5ª temporada vai começar com um flashback do Will no mundo invertido, provavelmente para responder questões envolvendo o mundo invertido e quem sabe até ter um retcon, revelando que o Vecna sempre esteve observando ele desde a 1ª temporada. Muita gente acredita por aí que o Will pode acabar desenvolvendo poderes nessa última temporada, e mesmo que eu honestamente ache isso bem improvável, é possível que ele tenha ganhado alguma habilidade meio que de médium, de conseguir prever ou sentir, né,
a presença do Vecna ou do Devorador de Mentes. Laboratório de Hawkins. Por conta de fotos vazadas do set de filmagens, foi revelado que algumas dessas bases militares do exército vão ser montadas em Hawkins não só para ter atividades militares, mas também para montar um novo laboratório de Hawkins, onde lá vão ser realizados algumas séries de experimentos em outras crianças na tentativa de criar crianças superpoderosas, tão poderosas quanto a Eleven, um verdadeiro exército de crianças superpoderosas. Também foi confirmado que durante a edição de 2023 do evento Tudum da Netflix, que a atriz Linda Hamilton, muito conhecida pelos seus papéis em filmes dos anos 80 e principalmente pelo seu papel como Sarah Connor em Exterminador do Futuro, vai fazer parte do elenco da 5ª temporada de Stranger Things. É bem provável que a sua personagem seja a cientista líder desse laboratório que tá tentando estudar alguma forma de recriar os poderes da Eleven. Outro elemento lá das primeiras temporadas que vai voltar nessa 5ª temporada são os túneis subterrâneos que provavelmente vão ser usados pelos nossos protagonistas para ligar a rádio WSQK ao laboratório e conseguir assim resgatar essas crianças. De acordo com alguns rumores, o objetivo do exército inicialmente vai ser capturar a Eleven, mas depois esses planos vão mudar e eles vão tentar ir atrás do Vecna, já que com certeza eles vão descobrir que ele é o número 1 e vão tentar extrair o sangue dele. E tudo isso leva a gente para outra questão, que é a seguinte: a Eleven e o Henry não são os únicos que sobreviveram ao massacre no laboratório de Hawkins. Ainda existe uma outra pessoa, a Carly, também conhecida como número 8. Sim, aquela menina que apareceu lá na 2ª temporada para ensinar a Eleven como usar melhor os seus poderes e que sumiu sem deixar vestígios nenhum, e a última temporada precisa responder o que aconteceu com a Carly e o que ela fez nesses últimos anos. O exército pode descobrir que a Carly tá viva e acabar indo atrás dela, ou de repente, depois de ficar sabendo de tudo que rolou lá em Hawkins envolvendo o portal aberto pelo Vecna, ela pode voltar e ajudar a Eleven a derrotar o Devorador de Mentes em um retorno que com certeza seria bem épico. Camazotz. A Netflix confirmou em novembro de 2024 os títulos de cada um dos 8 últimos episódios dessa temporada. E são eles: o capítulo 1, Rastreamento, capítulo 2, o Desaparecimento D, capítulo 3, a Armadilha, capítulo 4, Feiticeiro, capítulo 5, Tratamento de Choque, capítulo 6, A Fuga de Camazotz, capítulo 7, A Ponte e, por fim, capítulo 8, O Mundo Direito. E depois do título do 2º episódio, o nome do 6º episódio, A Fuga de Camazotz, é um dos episódios que tem o significado mais misterioso de todos, já que, como a gente já tá cansado de saber, o Mike, Dustin, Lucas e Will sempre usam ali elementos de Dungeons and Dragons, do jogo de RPG que eles jogam, como uma forma de paralelo e de apelidar as criaturas, os fenômenos e vários eventos ali, né, do mundo invertido que eles não conseguem explicar na vida real. Assim como é o caso dos Demogorgons, dos Democoins, até do Vecna. O mesmo vale para o Camazotz, que dentro da mitologia do jogo D&D é uma criatura humanoide, metade morcego gigante que tem braços enormes e garras afiadas. Trazendo isso para o universo da série, é bem provável que aqui o Camazotz seja uma criatura do mundo invertido, semelhante ao próprio Devorador de Mentes, uma criatura que ainda não foi vista na série, mas que pode aparecer só sendo ali uma possível fusão, né, entre o Devorador de Mentes com o corpo enfraquecido do Vecna, e que os personagens vão ter que fugir, o que explicaria o título Fuga de Camazotz. Outra coisa muito importante a se ressaltar é que o fato dessa ser uma nova criatura gigante do mundo invertido bate diretamente com as visões do futuro da Nancy, que diz ter visto ali uma criatura gigantesca com uma boca enorme. Mas com base na descrição da Nancy, essa tal criatura pode na verdade ser um outro monstro do D&D, o Tessawhidra, que é uma criatura bem mais semelhante às descrições da visão da Nancy, com uma boca enorme e que se assemelha bastante com aquelas mais de 400 imagens vazadas daquele ataque hacker que a Netflix sofreu em fevereiro desse ano. Se vocês compararem as imagens, faz bastante sentido, e essa seria uma adaptação para o universo de Stranger Things que se adaptaria ao mundo invertido. Mundo invertido. Uma outra coisa que já foi confirmada pelos criadores da série é que a origem do mundo invertido vai ser finalmente explicada. A gente finalmente vai entender como esse mundo funciona, quem criou ele, de onde vêm os Demogorgons e o Devorador de Mentes, eles são desse mundo ou eles são da tal dimensão X. Provavelmente a gente vai ter a explicação dos poderes, né, do Vecna. Com certeza a origem dele deve ter alguma coisa relacionada a essa dimensão X, mas isso é algo que a gente vai ainda descobrir no futuro. Eu ainda pretendo trazer
aqui no canal um vídeo explicando detalhadamente a possível origem do mundo invertido, e para você receber esse vídeo você tem que estar inscrito aqui no canal. Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, caso essa seja a sua primeira vez por aqui, e também, claro, se você não quiser ir parar no mundo invertido, né? Não esquece de comentar aí embaixo qual o seu hype para a 5ª temporada de Stranger Things. Eu vou estar curtindo e interagindo com todo mundo que comentar. Tamo junto, galera, um grande abraço e até a próxima!